Fala investidores, para quem me acompanha há algum tempo, viu que eu vendi todas as minhas ações. E hoje eu vou começar a estudar qual fundo imobiliário eu vou fazer o primeiro aporte. Então toda segunda-feira eu vou fazer o aporte de R$1.000 em um fundo imobiliário. E aqui, o que eu preciso entender? Preciso entender que a minha diversificação vai ser os fundos imobiliários. Nos investimentos, a gente sempre prega a questão da diversificação. Então a diversificação vai ser fundos imobiliários. Hoje eu tenho renda fixa, as minhas ações foram vendidas. Para quem não acompanhou, dá uma olhada nesse vídeo, e para quem não me acompanha no Instagram, vai lá dar uma olhada que está no link aí no comentário. Então, o que a gente precisa entender é, eu preciso diversificar as minhas ações. Espera um pouquinho que eu vou posicionar o celular aqui. Então, para você que me acompanha há um pouco mais de tempo, você sabe que eu vendi e o valor das minhas ações deu R$18.000. E agora, toda segunda-feira eu vou postar R$1.000. Então, voltando ao contexto. Eu vou precisar fazer a diversificação nos meus fundos imobiliários. A diversificação dos meus fundos imobiliários hoje, elas são 14 fundos imobiliários. Então, alguns fundos imobiliários, eles têm uma proporção muito maior dentro da minha carteira. Mas vou mostrar tudo para você detalhado, fica tranquilo, como que está a minha carteira e aonde que eu vou investir ainda nesse vídeo. Por quê? Hoje é domingo, mas eu já vou fazer o agendamento das minhas ações, das minhas compras para segunda-feira. Hoje, o meu foco principal nos meus investimentos é renda, como eu já falei para vocês. Nesse ponto, a renda, ela precisa ser uma renda segura. E para isso eu preciso investir em fundos imobiliários consistentes. E como que eu faço isso? Bom, fundos imobiliários bons, com um bom histórico. E para isso, eu vou analisar minha carteira hoje para mim ajustar baseado na proporção de cada fundo imobiliário que eu tenho ali. Então eu tenho um fundo imobiliário que está com proporção de 10% da minha carteira. Isso não era uma coisa tão ruim, porque eu tinha ações também. Mas agora eu tenho REITs americanos, que são os fundos imobiliários, ETFs americanos, renda fixa e fundos imobiliários. Eu não tenho mais a categoria de ações. Por isso, eu preciso ficar muito mais atento na minha diversificação dentro do meu portfólio de fundo imobiliário. Porque aqui no Brasil eu só vou ter renda fixa e fundo imobiliário. Então, para isso, eu preciso me prevenir. E se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui. Comenta aqui embaixo. Estou acompanhando para mim ver se você está gostando desse primeiro vídeo da série. Então, já posicionei o computador e vamos lá olhar os meus fundos imobiliários que eu tenho, tudo detalhado para vocês, vendo a proporção e o que eu vou ajustar aqui. O que eu faço para acompanhar os meus investimentos? Eu uso o Investidor 10. O Investidor 10 você consegue analisar os fundos imobiliários e você também consegue organizar os seus investimentos ligado na B3 ou você mesmo fazendo os seus ajustes ali manual. O meu eu faço integrado na B3 e para isso você precisa pagar. Então você tem um pagamento que você faz ali todos os meses, mas geralmente você pega anual que acaba compensando mais. Então eu vou entrar aqui no Investidor 10 e aqui no site Investidor 10 você vai entrar, ele vai estar dessa forma. Aqui você vai em carteira. Bom, em carteira aqui já tem o meu patrimônio, porém ele está desatualizado porque eu não fiz o ajuste das minhas ações para a renda fixa. O meu está na renda fixa, os valores de R$18.000, então aqui tenho praticamente 80 mil de patrimônio aí. Então, vou analisar aqui os meus fundos imobiliários. Como eu falei para você, eu tenho 14 fundos imobiliários. Esse 14 fundo imobiliário, ele me deu uma rentabilidade aí nesse período de 49,54%. Eu invisto há 4 anos e pouquinho em fundo imobiliário, então a gente está falando de um resultado de mais de 10% ao mês. E como eu falei para vocês, essa é a porcentagem que eu tenho dos fundos imobiliários da minha carteira. Ele fala que o ideal é 2,50. Então eu tenho o MXRF11, uma porcentagem de 9,06, então aqui eu não vou investir, tanto que ele já dá comprar, não comprar, aqui tudo detalhado certinho. O meu objetivo é diminuir essa porcentagem em até 5% da minha carteira para baixo e não deixar muito posicionado em somente um fundo imobiliário. Então aqui teoricamente eu não posso investir no MXRF11, HGLG11, XPLG11, XPML11, VISC11, HSML11. Então a partir do VILG11 aqui eu posso analisar para investir. Porém, se surgir uma oportunidade muito boa, por exemplo, o fundo imobiliário está com o PSOVP muito descontado, é um fundo imobiliário que tem muita oportunidade, aí sim eu posso alavancar ali, mas depois eu venho reajustando. Então teoricamente, eu tenho opção de entrada aqui no TRBL11, SNFF11, IRIM11, IBTLG11, GARI11, VINO11 e RBRP11. O VINO11
é um caso à parte da minha carteira, eu estou deixando ele posicionado aqui para mim entender qual vai ser o cenário dele. Vou voltar a estudar muito mais para ver se dá para entrar com mais força nesse fundo imobiliário ou não. Aqui então, vamos lá, eu estou em dúvida entre o SNFF11, que é um fundo de fundo, eu vou abrir ele aqui, e o BTLG11 e também o GARI11. E aqui o IRIM, ele é um fundo imobiliário de papel, nada a ver com um fundo de tijolo. Então pode ser que eu tenha esse ajuste para fundo de tijolo, porque como eu estou muito concentrado em fundo imobiliário agora na minha carteira, eu tenho que focar muito em imóveis e dar uma diversificação ali em papel não tão forte. Então por isso eu vou analisar esses dois. Tá gostando desse vídeo? Deixa o seu like aqui para mim entender se você gosta desse tipo de conteúdo, para entender o que vocês estão gostando. Deixa seu comentário aqui também e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. Bom, fundo imobiliário SNFF11, ele é um fundo de fundo, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Aqui ele está com um P sobre VP de 0,84, é um fundo imobiliário que se valorizou muito. Ele é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 350 milhões. O próximo é o BTLG11. O BTLG11 ele é um fundo BTG Pactual Logística. Então aqui uma liquidez média diária muito acima de 16 milhões. Uma variação já de 19,28%. Aqui a gente tem os galpões desse fundo imobiliário. Então é galpões logísticos. É um fundo imobiliário que tem uma vacância muito baixa, 3%. Um valor patrimonial de 5,52%, mas ele está com um P sobre VP aqui de 1,01. Esse é um P sobre VP que ele está custando mais caro, ele está 1% mais caro. Aqui já me leva a analisar, a ver se vale a pena ainda continuar investindo nesse fundo imobiliário, apesar de ser um fundo imobiliário muito bom. Ainda assim, vejo oportunidade nesse fundo imobiliário, que ele está com uma cotação de 104, e o que ele realmente deveria custar, o valor patrimonial é de R$ 103,54. Então ele está a 60 e poucos centavos a mais do que ele realmente vale. O GARI11. O GARI11, estamos falando aqui de uma cotação de 8,44% e um P sobre VP de 0,89. Ele está com desconto aqui, então de 0,89, estamos falando de um desconto de 11%. Bom, o GARI11 é o que tem o menor nível da minha carteira, 1,84%. O BTLG11, 1,90. Então, qual que vai ser o meu ponto de partida aqui? O BTLG11, eu gostaria de investir mais nesse fundo imobiliário, aproveitar ainda que está com um preço próximo do justo, fazer esse investimento, porque eu tenho uma margem aqui, então eu tenho R$ 103,00 meu preço médio dele, e ele está em R$ 104,29. Então eu posso fazer um aporte aqui que não vai fazer tanta diferença no meu preço médio, apesar de eu fazer um aporte grande. Ele é fundo imobiliário de logística, o outro ele é um fundo imobiliário de varejo. Então ele tem galpões que ele aluga para o Pão de Açúcar, tudo certinho, mas é mais de renda urbana, e o BTLG11 é mais de logística. Então, para mim não perder a oportunidade, o que eu vou fazer? Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo desse daqui. O que eu vou fazer? Vou comprar o BTLG11. O BTLG11, eu vou investir R$ 1.000, então ele está com um valor 1.000 dividido por 104,29. 9 cotas eu vou conseguir comprar desse fundo imobiliário. E essas 9 cotas vezes 0,8, que é o dividendo, já vai me dar um dividendo de R$ 7,20 a mais do que eu ganharia. Então eu vou entender aqui qual que é a datacom desse fundo imobiliário, quanto que eu preciso comprar para me receber. Então, até dia 13 e dia 15 eu posso comprar esse fundo imobiliário que eu já vou receber. Então na segunda-feira eu vou comprar, na segunda-feira dia 9, então ainda esse mês eu recebo mais esse dividendo. Agora eu vou entrar no meu banco. Então, vou entrar no meu banco, Banco Inter. Entrando no Banco Inter, eu vou em investimento. Em investimento, eu vou em investir ações, fundos imobiliários. Então, eu vou clicar aqui. Clicando aqui, eu consigo digitar o código que eu vou investir. Então, eu vou investir no BTLG11. Pronto, já encontrei. Vou colocar aqui que eu quero comprar o fundo imobiliário. Vou comprar 9 cotas. Então as 9 cotas eu vou colocar o preço que eu quero pagar. Então, eu vou colocar o valor de R$ 104,00.
Como eu estou gravando no domingo, então eu vou ter que agendar esse investimento. Estou estudando mais fundos imobiliários para colocar na carteira, então não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, vai acompanhando a minha carteira, muito obrigado e até a próxima.